Cara, pra ser muito sincero com vocês, eu realmente não sou muito fã da franquia Terrifier. Eu sei que tem muitos fãs, tem muita gente que gosta, mas pra mim não funciona. Por exemplo, o 2 pra mim ele é péssimo. São 2 longas horas de gore gratuito, sem nada que te interesse, sem uma liga que realmente conectasse bem essas cenas de gore entre si. E na quinta-feira passada eu fui assistir Terrifier 3 na cabine de imprensa, eu tava totalmente desanimado, não tinha nada que realmente me desse muita vontade de ver o filme, a não ser produzir conteúdo aqui pra vocês. E realmente eu não tinha expectativa alguma de que ele fosse tentar se diferenciar tanto dos seus antecessores. E de fato ele melhora muito dos projetos que antecedem ele. Porém, ainda tem muitos e muitos problemas que me afastam nessa produção. E é exatamente sobre isso que vamos conversar aqui no vídeo de hoje, cara. Então, bom, meu nome é Daniel Loubach, seja bem-vindo ao Pipocou, e essa é a minha opinião sincera sobre Terrifier 3. Antes de começar, eu quero deixar muito claro que tudo nesse vídeo aqui é apenas a minha opinião. Então, se você não concorda, se você ama os filmes, se você ama gore, se você ama esse estilo de filme, cara, tá tudo bem, é sua opinião, eu não quero mudar isso. Eu só tô aqui pra falar o que eu, Daniel Loubach, achei desse terceiro filme. Inclusive, eu te convido a comentar aqui embaixo o que você acha dos outros filmes e também quais são suas expectativas para o terceiro filme, pra gente trocar essa ideia muito legal. Eu acho que é importante, antes de começar a falar necessariamente sobre Terrifier 3, explicar pra vocês qual é a minha conexão com os outros filmes da franquia. E, cara, eu realmente não gosto nem um pouquinho deles, assim, nem um pouquinho mesmo. Eu realmente acho que são só horas e horas de um gore muito gratuito e que pra mim nem é tão bem feito assim, mas ok. Eu até gosto dessa questão mais estilizada, mas são só cenas de gore jogadas e jogadas que envolvem personagens totalmente insignificantes, então como eles são mal explorados e mal pensados, você não se importa realmente com aqueles personagens. Então realmente é só um gore pelo gore, sabe? E não sei vocês, mas eu particularmente não gosto de ficar vendo 2 horas de pessoas sendo trucidadas na minha frente, mas é com vocês. Mas tem uma coisa que realmente é muito assertiva nessa franquia até então, é o personagem do Art. Essa figura misteriosa que só faz o mal pelo mal, que quer matar as pessoas, sente prazer em matar as pessoas da forma mais dolorosa e sanguinária possível. Realmente isso é muito interessante e ele é sim muito bem atuado, e eu vou falar melhor sobre isso mais pra frente no vídeo. Então ele realmente é a questão que dá a liga nessa franquia, o que caminha com essa franquia, é o personagem do Art. Fica nítido que o Damien Leone, quando ele foi criar toda essa mitologia, ele pensou na figura do Art, no visual, em tudo que envolve esse personagem, e depois ele foi pensar na história dessa franquia. E aí que entra o problema nela. Então, pra onde eu acho que Terrifier deve se encaminhar para realmente trazer uma franquia interessante, uma franquia legal e que vai realmente se tornar um grande ícone dos filmes de terror. Eu acho que eles devem focar melhor em trazer personagens mais interessantes. Não precisam ser personagens muito bem trabalhados, com um psicológico muito bem feito. Não, cara, claro que não. Eu não quero ver um filme do Scorsese. Mas eu penso em algo talvez tá meio puxado para a franquia Pânico, sabe? Personagens que são carismáticos, são interessantes, tem um mini desenvolvimento ali e focar muito na sua protagonista. E não só isso, dar importância para as mortes. Eu acho que o gore pelo gore realmente não funciona, pelo menos não em todos os casos. Pode sim ter um momento ou outro que você vai fugir disso e fazer uma morte só pra mostrar a morte ali no começo do filme, por exemplo, mas é importante que tudo isso aconteça pra ter uma linha narrativa acontecendo e assim você criar conexão tanto com a arte, quanto com as mortes, quanto com os personagens. E de fato Terrifier 3 está indo por esse caminho, ele tá com essa linha de raciocínio, porém ele ainda não chegou lá. Terrifier 3 segue 2 linhas narrativas diferentes que andam em paralelo até elas culminarem no final do filme. E isso não necessariamente é ruim, o problema é que essas 2 tramas não se conversam em nenhum momento. Falando sobre a trama da protagonista da história, que é a Sienna, nós acompanhamos ela ali após os acontecimentos do Terrifier 2, ela se realocando com sua nova família, com os seus tios, a conexão dela com seu irmão, a questão da fama que eles tiveram após tudo que aconteceu. E assim, a ideia até que é interessante se mostrar essa questão das pessoas sendo insensíveis, querendo ter entrevistas com elas. Isso realmente é legal, mas de novo, tudo é muito mal pensado e muito mal construído. A família dela, cara, são basicamente grandes estereótipos que realmente não importam em nada. Você sabe que tem o tio legal, tem a tia protetora e a priminha que gosta dela. E é só isso que a gente tem, sabe? Então ao longo da história, quando esses personagens estão em alguma ocasião de risco, quando acontece alguma coisa com eles, você não sente nada porque você não criou de fato alguma afeição com eles, por mais que eles sejam sim mais carismáticos do que os personagens dos filmes anteriores. A cena realmente ela dá uma melhorada significante em comparado ao segundo filme, porque que eles tentam trabalhar melhor um drama nela. Eu gosto muito de todas as questões que eles tentam colocar no psicológico da personagem, mas realmente, cara, ela não vai muito além disso, ela continua se mantendo no raso, mas a sensação que fica após o final do filme é que essa personagem ficou rodando e rodando em círculos até o final da obra. E tem um ponto nessa linha narrativa que me incomoda muito e que eu acho que é uma parada que eles têm que ignorar completamente na franquia, que é essa questão mais mitológica. Toda a questão da espada que o pai deu pra ela, dessa profecia que envolve a personagem, sabe? Eu não gosto, eu acho que não se encaixa com essa franquia, tem que ser algo mais
mais realista, mais pé no chão, um cara que quer matar as pessoas, e é isso, sabe? Eu não gosto dessa explicação mitológica, eu acho que ele já tentou introduzir isso no Terrifier 2, não funcionou, ele tentou novamente forçar isso no Terrifier 3, e agora, cara, não funciona. Damien Leone desiste dessa ideia, é melhor você focar em outras coisas, foca no gore, foca em construir personagens para sofrer esse gore, que é isso, cara, porque realmente construir mitologia não é só parada. Indo agora para o ponto que todo mundo se importa, né, que é justamente sobre o art. Aqui a gente tem uma linha narrativa muito mais interessante, um arte muito mais solto, você vê ele muito melhor, tanto comicamente quanto assustadoramente. De fato, tiveram momentos nesse filme aqui que eu gargalhei no cinema, e não só eu, como todo mundo que tava nessa cabine gargalhou. O arte tá muito bem colocado nessa parte da história, tá muito interessante ver ele, e assustadoramente também, cara, as cenas que ele tá atacando algumas pessoas realmente dá um medinho, você fica meio apavorado, porque o ator é muito bom, sabe? Ele sabe ser sarcástico durante a morte, e isso faz dar uma agonia a mais, entende? É interessante demais. Isso tudo tem um mérito muito grande do diretor e do roteiro, mas eu acho que o maior mérito de fato é para o ator David Howard Thornton, cara, que ele manda bem demais no papel, você vê como ele tá confortável, como ele quer tá ali, e como ele dá vida pra esse personagem. E uma coisa que melhora muito em relação aos anteriores é justamente uma melhor conexão do art com a história do filme, porque antes ele era só uma ferramenta ali que matava todo mundo, e é isso. Mas agora não, ele tem sim um link maior, com toda essa questão de vingança dele com a Sienna, como ele tá se reestruturando após uma derrota. Isso sim, você dá mais camadas para o personagem e cria ali melhor essa figura do Art, que tem tudo para ser uma das grandes figuras do terror nos próximos anos. E ainda bem que aqui também as cenas de violência têm uma conexão melhor com a história junto com o Art, mas eu vou falar melhor disso mais pra frente no vídeo. Mas infelizmente o filme peca muito em tentar explicar demais o Art, sabe? E o filme quer dar motivo pra ele conseguir sobreviver a alguns acontecimentos, quer dar motivo pra existência dele, o porquê ele existe, quem é ele. Eu acho que isso estraga um pouco a graça, porque o ponto do Art é justamente ele ser essa figura misteriosa, você não sabe o que ele é, você não sabe quem ele é, se ele é um humano, se ele não é. Então toda essa aura misteriosa no personagem é justamente o que cria esse terror a mais em cima dele. Então quando você tira tudo isso, todo esse mistério, toda essa parte boa do filme, pra explicar coisas que de fato ninguém se importa, tira muito peso do filme, sabe? Até porque, como eu botei na thumbnail desse vídeo, cara, a piada explicada perde a graça. Então assim, uma outra coisa que tem que melhorar com certeza no Terrifier 4 que está vindo aí, é ignorar toda essa parte mitológica e ignorar essa explicação do Art, cara. Deixa ele ser só um ser aleatório que tá matando as pessoas. É muito mais legal. E agora que eu expliquei melhor sobre esses dois núcleos do filme, fica muito claro que essas duas histórias não se conversam em momento algum. E por elas não se conversarem em momento algum, diversos momentos do filme você tá ali acompanhando o Art nessa aventura dele por trás dessa vingança, e aí corta abruptamente para um arco da Sienna ou da família dela que você simplesmente cansa na cadeira, sabe? Você fica tipo, poxa, volta pra parte legal. Dá vontade de pular esses momentos porque realmente cansa, cara, destrói o ritmo do filme. E essa questão de você não ter um ritmo interessante, cara, é péssimo no filme de terror, porque você tem que estar ali entretido nas mortes, nos acontecimentos, nos personagens, pro filme de terror realmente funcionar. Mas tem uma coisa que esses dois núcleos têm em comum, é justamente ter um desfecho sem sal. Pra você ter uma noção de como acaba de maneira sem sal, quando a gente entra na sequência final desse filme, a direção e a montagem estavam tão perdidas que durante essa cena, cara, quando ela começou, eu jurava que era só um sonho, que era um pesadelo da Sienna, e que iria começar de fato a sequência final quando ela acordasse. Mas não, realmente já era a sequência final, tava tudo acontecendo ali de fato, e eu tava totalmente perdido, sabe? E esse final, além de ter essa questão de você ficar meio perdido, de você não entender o que tá acontecendo, além disso, o filme oculta muitas coisas importantes, cara, como por exemplo, como os personagens chegaram nesse ponto. Eles ocultam mortes interessantes quando você só vê o resultado da morte e não ela acontecendo. Então quando você oculta essas questões do filme, tanto de como os personagens chegam quanto das mortes dele, perde novamente muito peso, cara. Eu não vou ser injusto aqui, realmente tem uma morte muito legal que acontece nessa cena daqui, porém é só uma morte, enquanto tem outras três que são totalmente off-screen, sabe? E perde a graça realmente. Não só perde a graça, como perde o peso do final. E de novo, essa mitologia do inferno, da possessão demoníaca, cara, não me desce, eu acho que não funciona. Esse final aqui deixa ainda mais claro isso, como ele tem um final muito parecido até mesmo com o do segundo filme, e realmente é sem graça, cara, é chato. Você tá vendo esse final com essa questão da mitologia e não encaixa, e é melhor deixar quieto, Damien Leone. Mas de fato, o que não tem que deixar quieto é o seu like aqui nesse vídeo, cara. Você tem que deixar o like, não deixa pra depois, porque assim você vai mostrar que você curtiu esse vídeo e que você quer receber mais conteúdos como esse. Você pode aproveitar que você desceu pra deixar o like e se inscreve aqui no canal também, que não custa nada, e você vai me ajudar muito a chegar na minha meta de 1.500 inscritos até o final do ano. Então, eu conto com a sua ajuda. Mas é óbvio que o que vocês realmente querem saber nesse vídeo aqui é sobre o gore no filme. Ele tá melhor do que os outros? Ele tá essa questão assustadora de pessoas saindo do cinema? E a resposta é não. Ele tá exatamente a mesma coisa dos outros dois filmes, as mortes são parecidas, não tem nada que tenta ser muito novo, exceto uma das mortes que realmente me deu uma agonia no filme, que envolve um cano e envolve um rato. Vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês assistirem o filme, mas realmente a questão do orçamento maior ajuda muito nesse filme, cara. Você vê que tem como eles trabalharem melhor, tem um carinho melhor, é realmente muito legal você ver como eles têm um cuidado maior justamente por ter um orçamento maior. E eu acho que
não só na questão das mortes, cara, mas também de tudo, cara. Todas as questões técnicas do filme estão muito melhores, claramente pelo orçamento, cara. Tanto a direção do Damien Leone, quanto a fotografia, tudo isso tá excepcional. Tá, calma, exagerei um pouquinho. Não tá excepcional não, mas tá muito melhor. E realmente, cara, essa questão das mortes tem esse marketing chatíssimo por cima que cria realmente uma expectativa, mas que, gente, vamos ser sinceros, cara, desde o primeiro filme tem o mesmo marketing. Ai, tem pessoa passando mal no cinema, tem pessoa vomitando no cinema. E a gente sabe que não vai acontecer isso, cara. A gente sabe que as pessoas não vão vomitar no cinema, as pessoas não vão sair no cinema. Tem pessoas que vão se sentir mal sim, mas não é essa questão toda que o marketing tá falando. Mas tem um ponto, cara, que realmente me incomodou muito no filme e que eu acho que eles passaram dos limites, sabe? Eu acho que tudo bem que tem mortes que estão se agregando na história, mas não são todas. Talvez 50% das mortes ainda são mortes apenas gratuitas e, cara, é uma questão muito ruim. Muito ruim, sabe? Tipo, eu acho que eles passaram dos limites, tem coisas que você não precisa mostrar. E se pelo menos agregasse alguma coisa na história, ok. Mas essas coisas que passaram dos limites são totalmente avulsas, sabe? É só pra ter essa questão do gore, só pra ter esse impacto. E pra mim, cara, não funciona. Eu não gosto disso. Eu acho que realmente atrapalha o filme. De verdade mesmo. Eu acho que os limites aqui foram passados e muito forte. E de verdade, eu espero não ter isso no próximo filme, porque se tiver, vai me desagradar demais. Mas de novo, isso daqui é só a minha opinião. Mas eu não vou deixar de parabenizar a franquia como um todo, porque ela é muito importante para o cinema de terror, o cinema série B. E isso vai muito graças ao Damien Leone, cara, porque ele veio ali com uma ideia muito interessante, ele se arriscou, ele criou o curta, ele lançou, ele correu atrás, conseguiu o orçamento, ele não vendeu a sua própria ideia para estúdios, porque ele sabia que ele iria perder o controle criativo e que de alguma forma essa franquia ia para um outro caminho que ele não queria. Então ele saiu, cara, de um curta feito com um baixíssimo orçamento, com um curta amador, e conseguiu chegar no grande mainstream do cinema, cara. Ele conseguiu lançar ali uma franquia que tá realmente crescendo cada vez mais, com orçamentos grandes, estúdios grandes de olho. Esse realmente é o sonho de qualquer cineasta novo, cara. Eu mesmo já dirigi alguns curtas que infelizmente ainda não saíram na internet, mas vão sair em algum momento. E meu sonho era que isso acontecesse, sabe? Eu dirigi um curta slasher, cara, que imagina se acontecesse, cara, seria maravilhoso, é o sonho de qualquer um. E o Damien Leone conseguiu alcançar isso, cara. Então eu deixo aqui meus parabéns. É realmente uma franquia muito importante e que eu espero que eles, a partir de agora, consigam seguir no caminho certo, consigam continuar evoluindo, porque esse filme aqui já é melhor do que os outros dois, porém tem muito que melhorar ainda, e se tudo der certo, no Terrifier 4 vai melhorar de fato. Então, cara, Terrifier 3 é um filme que melhora sim, por mais que ainda não tenha chegado no ponto ideal, mas realmente, se você curte os outros dois filmes da franquia, se você curte essa questão do gore, você vai gostar muito desse filme, eu tenho certeza, e se você não curtiu os outros filmes que nem eu, cara, dá uma chance, porque vai que você gosta, sabe? Eu gostei mais dele. Então eu acho que sim, vale a pena você ir no cinema assistir, ou então pelo menos assistir em casa, sabe? Dá uma chance, porque realmente ele tá tentando, ele tá evoluindo, e que se seguir nesse caminho, temos uma ótima franquia pela frente. Mas e você, cara? Quais são suas expectativas para Terrifier 3? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. E um outro filmaço de terror que saiu esse ano é Alien Romulus, cara. E nesse vídeo aqui eu dou minha opinião sincera sobre ele, que realmente é um filmaço. Mas agora eu não posso dizer o mesmo de Mickey Mouse Trap, que é realmente um dos piores filmes do ano, pra mim, o pior filme do ano até então. E nesse vídeo aqui eu falo sobre por que esse filme é tão ruim. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.